Boa noite, o Tati Notícias está no ar. Veja os destaques dessa edição. Guerra entre Rússia e Ucrânia faz preço do trigo ficar 40% mais caro. Na região, alguns estabelecimentos já repassaram o custo para o consumidor. São José dos Campos é certificada como a primeira cidade inteligente do país. Isso é, vamos dizer o quê? Um benefício para a cidade. Calorão continua até o fim de semana. Saiba os cuidados com os animais de estimação para evitar que eles fiquem desidratados. O Tati Notícias dessa quarta-feira está só começando. Você já deve ter percebido que o preço de produtos à base de trigo ficou mais caro nos últimos dias. Em algumas padarias da região, o quilo do pão francês, por exemplo, já foi reajustado. A guerra entre Rússia e Ucrânia, principais exportadores do trigo, tem impactado diretamente no preço da farinha. Nas padarias, eles estão sempre em destaque. Não importa o momento do dia, o pão francês faz o maior sucesso entre os consumidores. Não dá para tirar ele da mesa, né? Não, de jeito nenhum, não dá, ainda mais daqui, né? Só que manter o item na mesa vai custar mais caro. Nesta padaria de São José dos Campos, o quilo do pão já foi reajustado nos últimos dias. Para o José Cláudio, que trabalha na produção de lanches, o aumento faz toda a diferença. A gente já ouviu falar já que a farinha de trigo vai subir 70% já. Na verdade, tudo está subindo. A gente que tem lanchonete, o próprio pão nosso que a gente usa na hamburgueria já subiu demais. E a mussarela, carne, tudo está subindo. Por dia são vendidos 4.000 pães. Para abastecer essa produção, são necessários 250 sacos de trigo por mês. O gerente da padaria conta que já pagou mais caro no item na última compra. A gente segura o preço, né? Mas só que não está dando mais, porque o trigo ele teve um aumento de 20% nesses últimos 30 dias. Entendeu? A gente segura, mas chega uma hora a gente tem que passar para o cliente o preço, não tem como segurar mais. A expectativa dos economistas é de que o preço do trigo seja, assim, afetado pelo conflito que acontece no leste europeu. Isso porque a Rússia é hoje o principal fornecedor da matéria-prima usada na fabricação de bolos, salgados e do tradicional pãozinho francês. Obrigado, bom dia. Juntas, Rússia e Ucrânia respondem por 1/3 da exportação mundial de trigo. Por isso, o impacto nos preços não para por aí. As expectativas são de continuação de preços altos para os próximos meses. Há uma expectativa de um crescimento da produção brasileira através de medidas que a Embrapa está querendo implementar no norte do Cerrado. Isso seria muito importante porque diminuiria a vulnerabilidade do Brasil nessa questão do trigo. Dono de uma pizzaria em São José, o Ricardo usa 300 quilos de trigo por mês. Mesmo pagando mais caro com o fornecedor, ele entende que ainda não vai ser necessário subir o preço final. A gente acha eticamente errado repassar esse custo do trigo pelo cliente, porque cada ano a gente já vai ter um reajuste de todos os itens que a gente pega. Aí muitos itens que nós usamos aqui são importados da Itália, então já isso aqui encarece, porque a matéria-prima já está achando difícil de achar e o transporte está ficando mais caro. Mas o fato é que, mesmo pesando um pouco mais no orçamento, ele sempre vai ser o queridinho do brasileiro. Não pode faltar, né? Café com pãozinho com manteiga, né? É tudo de bom, né? O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo enviou uma denúncia ao Ministério Público contra o homem que atuava como falso médico na região. O acusado levantou suspeitas após decidir amputar a perna de um paciente depois de um acidente entre 3 caminhões no último domingo. O homem atuava como contratado da INSEG, que presta serviços médicos para a concessionária CCR-SP Rio, que administra a Via Dutra. Em depoimento, o homem confessou que não era médico e apenas tinha um curso de socorrista. O caso foi registrado pelo 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba e encaminhado ao Juizado Especial Criminal. A Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia de que havia um falso médico trabalhando na CCR, na altura do quilômetro 99 da Dutra. Ele disse para mim que era médico, que tinha feito a faculdade de medicina, mas que ainda não havia tirado o CRM, estava aguardando somente esse documento. Mas, posteriormente, em pesquisas, foi localizado, inclusive, ocorrência anterior, onde ele já havia sido conduzido à delegacia também na cidade de São Paulo, sobre o mesmo fato, onde ele estaria exercendo a medicina ilegalmente. Posteriormente, ao ser a 3ª vez indagado, ele falou: não, doutor, é verdade, eu não fiz medicina, eu não sou médico e não tenho CRM, não tenho nenhuma formação em área da saúde,
não tenho nada nessa área. Meu sonho é ser médico. A CCR informou que ele teria sido contratado por uma empresa terceirizada com sede na cidade do Rio de Janeiro. Então, no caso, essas ocorrências serão apuradas nas cidades aonde elas aconteceram, né, para apurar a questão de uso de documento falso, eventualmente por ele apresentado na hora dessas contratações. Em nota, a concessionária CCR Rio SP informa que foi surpreendida com a notícia de exercício ilegal da profissão desempenhado pelo suposto médico e está prestando todas as informações às autoridades competentes. Um homem de 37 anos foi morto a tiros na noite de ontem no bairro Benfica, em Caraguatatuba. Durante o patrulhamento no bairro Ipiranga, momentos depois do crime, 2 homens foram identificados como suspeitos. Eles estavam em uma moto e confessaram a autoria dos disparos. Os 2 foram presos e encaminhados à Delegacia Pública de Caraguatatuba. De acordo com a polícia, a vítima era ex-candidato a vereador da cidade. E em Aparecida, um homem foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica. De acordo com um boletim de ocorrência, ele morava com a mãe e os irmãos no bairro Ponte Alta. A denúncia foi feita pela mãe, que disse que estava sendo ameaçada de morte pelo filho. Inclusive, a faca usada pelo agressor durante as ameaças foi encontrada pela polícia dentro da casa. O criminoso foi levado para a delegacia e vai responder pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Um homem foi preso hoje à tarde pela polícia de Caçapava, acusado de tentar matar a própria avó. A tentativa de homicídio foi na segunda-feira e a Polícia Civil informou que a idosa foi agredida com um tijolo. Depois do crime, o homem fugiu. A mulher recebeu atendimento e já teve alta. O homem já tem passagem pela polícia e atualmente cumpre prisão no regime semiaberto e estava de saidinha temporária. Vamos dar um respiro aqui agora no Tati Notícias. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta vamos saber como fica o tempo na região e os cuidados com os animais de estimação durante os dias quentes. Eu volto já. Estamos de volta com Tati Notícias e vamos saber como ficam as temperaturas na região nessa quinta-feira? Amanhã as temperaturas sobem um pouco em comparação aos últimos dias. O sol vai predominar na maior parte da região, diminuindo a chance de chuva, que será mais localizada. Em São José dos Campos, mesmo com o céu carregado de nuvens durante o dia, a máxima nessa quinta-feira pode chegar aos 31 graus. Já em Tremembé, o dia começa na casa dos 21 graus e segue com calor intenso, com temperatura máxima de 32 graus. Na Serra, Santo Antônio do Pinhal deve registrar entre 19 e 28 graus. E no litoral, em São Sebastião, o tempo segue bastante abafado, com a mínima já na casa dos 23 graus e podendo chegar aos 33 de máxima amanhã. Mesmo com chances de chuva para a região, o calor deve continuar pelo menos até sábado, o que pode ser um problema para os bichos de estimação, principalmente cães e gatos. Desidratação, choque térmico e queimaduras causadas pelo sol estão entre os principais atendimentos feitos pelos veterinários nessa época do ano. Um sol para cada um, gente. Tá fazendo um calorzão, né? As temperaturas estão batendo fácil a casa dos 34, 35 graus. A gente sofre, os nossos pets também. Os cães, ele tem uma forma de passar calor mais intenso do que a gente. Nós temos um sistema de transpiração, através do suor a gente consegue se refrescar, vamos dizer assim. Os cães não, os cães eles não têm a glândula sudorípara, então eles fazem essa troca de calor através da respiração. É super normal que um animal sinta calor. O que não pode acontecer é a hipertermia, um quadro de desidratação que pode levar até ataque cardíaco. A gente consegue observar alguns sinais clínicos, como a mucosa do olho, a gente observa que esse animalzinho está com a mucosa mais avermelhada. E um dos principais, você começa a notar a sua respiração. Você vai ver que o animal está mais ofegante do que o normal que você costuma observar no dia a dia. Mas, ó, gente, sem neura, existem várias maneiras da gente conseguir aliviar o calorzão dos nossos pets em casa mesmo, viu? Eu, por exemplo, gosto de colocar pedrinhas de gelo na água, assim, ó, no potinho de água das minhas cachorras lá em casa.
Mas dá para usar ainda mais a criatividade? Que tal congelar frutas em potinhos assim de gelo? Fica um sorvete natural. Aqui a gente tem, por exemplo, melancia com um pedacinho de maçã. Olha só que delícia, ainda saudável, né? Ainda tem como congelar aquelas comidas que a gente encontra nas casas de pet, sabe, que os cachorros amam? E daí coloca assim, olha, em brinquedos e dá para eles. A gente convidou a Manu, que já está de olho aqui, para provar que é gostoso e refrescante. Ó, Manu. Aí, ó. Aprovado? A Manu tá falando que para mim que tá aprovado. É importante sempre frisar que existem frutas que não são legais para os cães consumirem, mas, por exemplo, bater um suco de melancia, né, que é bem líquida, que tem bastante concentração de água, e fazer pedrinhas de gelo, por exemplo, e servir para os cães brincarem. Eles vão adorar, vão se divertir, ajuda a desestressar e ainda ajuda a refrescar o cão. Além disso, é importante a gente saber que instintivamente o animal já vai tentar baixar a temperatura corporal. De que forma? Deitando com a barriguinha no chão, ficando mais quietinho. A gente precisa colocar à disposição para o cão ambientes, né, para que ele possa ter essa situação de se refrescar e buscar o local mais apropriado. Não adianta a gente querer esperar que o cão busque, mas a gente também não adequar o ambiente para ele. E ó, se você tem o hábito de sair para passear com seu pet, tente evitar os horários mais quentes. É importante buscar, né, esses horários que são mais frescos, procurar locais com grama, né, para que os cães possam pisar em superfícies que são mais adequadas, levar um pouquinho de água para o cão tomar durante o passeio. E para os mais serelepes, as brincadeiras com água estão liberadas. É muito importante avaliar se o cão gosta de água e ir acostumando esse cão aos poucos, né, para essa parte comportamental, para não traumatizar o animal com a água da piscina. E também o pós-piscina, tomar cuidado com a secagem dos cães, secar muito bem para que eles não tenham nenhum problema de pele e de pelo. Mudando um pouco de assunto aqui no Tati Notícias, em São José dos Campos, a polícia prendeu um homem por embriaguez ao volante. A ocorrência foi durante o patrulhamento na Avenida Cidade Jardim, na região sul da cidade. O indivíduo foi conduzido ao plantão sul e submetido ao exame de bafômetro. O condutor foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. São José dos Campos foi certificada hoje como a primeira cidade inteligente do país. O título foi concedido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e é renovado todos os anos. Sustentável, resiliente e inteligente. Adjetivos que agora se aplicam à maior cidade do Vale do Paraíba. Na manhã desta quarta-feira, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, seguindo critérios estabelecidos por normas internacionais, certificou São José dos Campos como cidade inteligente, sendo a primeira do Brasil a receber esse título. No mundo, apenas 79 cidades possuem esse reconhecimento, uma realização que faz a diferença para a cidade. É uma certificação baseada em 3 normas internacionais da ISO, que é normas de qualidade total, 37.120, 122 e 123. As três normas juntas, cidades resilientes, aquelas capazes de encarar momentos difíceis, como por exemplo o que a cidade passou em relação à pandemia, cidade sustentável, ou seja, sustentabilidade ambiental, econômica, e a cidade com qualidade de vida e com tecnologia. Mais de 200 indicadores foram avaliados nos últimos meses para a concretização desse certificado para a cidade. Entre eles estão os serviços urbanos, a qualidade de vida para os moradores e as práticas sustentáveis. A certificação é, vamos dizer, o caminho natural para comprovar, vamos dizer, o compromisso da cidade com esse padrão que ele levou em consideração. Mas é importante frisar que isso é, vamos dizer o quê? Um benefício para a cidade. Outra parte importante dessa conquista foi a participação do Parque Tecnológico de São José dos Campos, com mais de 2 bilhões de reais em investimento para pesquisas e desenvolvimento de projetos, além da criação de mais de 2.000 postos de trabalho. As ações realizadas pelo parque refletem diretamente na infraestrutura da cidade e da região. São José respira tecnologia, respira inovação, respira empreendedorismo. É isso que a gente faz no parque. Mas tudo isso atrelado a uma política pública de desenvolvimento econômico do nosso município. Então, todas as ações que a prefeitura vai fazer que mexem com tecnologia, que mexem com inovação, eles nos envolvem. O prefeito Felício Ramute reforça a necessidade de continuar trabalhando para manter o certificado em São José dos Campos.
É um processo de melhoria contínua. Daqui a um ano, a cidade renova a sua certificação. Para isso é importante que ela avance nos indicadores e possa se manter como uma cidade inteligente. O certificado de cidade inteligente conquistado por São José dos Campos vem alinhado a muitos quesitos, dentre eles meio ambiente e também tecnologia. Tudo isso para melhorar a condição de vida da população. E quem ganha é o cidadão. Afinal de contas, como servidores, nossa missão é prestar um melhor serviço, mantendo a nossa cidade como cidade inteligente por muitos anos. Muito importante, né, esse título para a nossa cidade aqui. Pausa rápida e depois do intervalo, Taubaté faz busca ativa de pessoas com sintomas da tuberculose. Eu volto já. O Tati Notícias está de volta e olha só, você sabe identificar os sintomas de uma tuberculose? A Prefeitura de Taubaté está com uma campanha de conscientização sobre essa doença. A Gabriela Leite tem mais detalhes. Então essa campanha se iniciou essa semana aqui em Taubaté e vai até o dia 28 desse mês. É sobre isso que a gente vai conversar com a Daniele, que está aqui com a gente. Daí então uma campanha importante de conscientização e também uma busca ativa de pacientes com suspeita de tuberculose. Sim, a campanha da tuberculose, né, ela vai acontecer do dia 14 até o dia 28 de março, com ações de coleta de baciloscopia de amostra de escarro. Essas ações vão estar acontecendo nas unidades básicas de saúde, estratégia, aqui o ambulatório de infectologia, e tem o objetivo de ofertar o tratamento, né, e realizar o diagnóstico precoce. A tuberculose é uma doença infecciosa de transmissão por via aérea. A maioria dos casos acontece da tuberculose ser pulmonar, mas pode acometer outros tipos de tuberculose. E a tuberculose tem esse tratamento, né? Como que é feito a partir do momento que um paciente ele é diagnosticado com a doença? Como que vocês encaminham o tratamento dele através da rede pública de saúde? Então, o tratamento ele é realizado na unidade básica de saúde, mais próximo da residência da pessoa, né? E após a realização do tratamento completo, o paciente ele pode obter a cura da doença. Perfeito, Dani. Obrigada pelas suas informações, viu? É isso, gente. É muito importante, né, a gente falar dessa doença que tem tratamento e que tem cura e que aqui em Taubaté está acontecendo essa campanha. De Taubaté, Gabriela Leite. E ainda em Taubaté, até o dia 24 de março, estão abertas as inscrições para cursos técnicos em hospedagem e também na área de eventos. Para participar da seleção, o candidato precisa ter concluído o ensino médio ou esteja cursando o primeiro ou segundo ano. As inscrições são através do formulário do Google Forms que está no nosso edital, que pode ser encontrado no nosso site, ifspcjto.edu.br. As inscrições iniciaram no último dia 11, irão até o dia 24. No dia 25 será publicado a relação com todos os inscritos e no dia 28 será feito o sorteio por conta das vagas. Do dia 29 até o dia 1º de abril serão efetuadas as matrículas. Serão de forma online, através do nosso e-mail que consta também no edital. Agora, sobre a vacinação contra a Covid-19, São José já começou a aplicar a 4ª dose da vacina para pessoas imunossuprimidas. Veja quem pode receber a dose adicional na explicação da secretária da Saúde. A 4ª dose ela já está sendo aplicada primeiro no público de imunossuprimidos. As pessoas transplantadas, as que fazem uso de químio por uma questão de oncológico, todas essas já estão, há cerca de 20 dias mais ou menos, já estão sendo possibilitando essa 4ª dose. Tivemos uma notícia, mas ainda nada oficial de quando começa, para o público de 4ª dose, mas vai começar com certeza, isso já foi sinalizado, aqueles que são com maiores de 80 anos. O nosso problema é realmente a gente continuar com a vacinação. Nós estamos com as diversas modalidades em São José, além das UBSs do dia inteiro, das 8 às 17 horas, com distribuição de senha nos 2 iniciais do período. Temos o CEF, numa parceria ainda com o Colégio Tableau, que está disponível todas as noites, das 16h30 às 21h30. E temos o Vacimóvel, que foi bem absorvido pela população. Hoje, na quarta-feira, no dia de hoje, estaremos no Cajuru. Na quinta-feira, então, já estaremos no Jardim Paulista e na sexta-feira a gente vai para o Jardim do Sul. Então, que as pessoas possam olhar no site e verificar. Esse final de semana, nós vamos nos unir à Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
Aparecida, estaremos no evento Conexão Juventude, das 14 às 19 horas. Olha só, e hoje o Vacimóvel está na região do Cajuru, na rua Dom José Antônio do Couto, 339, na Igreja Assembleia de Deus. Amanhã será a vez do Monte Castelo, na região central, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 351, na sede dos Vicentinos. E olha, tem dica para você que é apaixonado por futebol. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, o São José Esporte Clube entra em campo contra o Noroeste em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A Águia do Vale lidera a competição com 25 pontos conquistados e quer manter a boa fase na competição. O duelo acontece no estádio Martins Pereira e os ingressos custam R$10. O Tati Notícias fica por aqui. Hoje, minha boa noite vai para São Sebastião, que comemora hoje o aniversário de 385 anos. Parabéns a todos os sebastianenses. Te espero amanhã às 7h20 da noite. Tchau!